Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doenças Genéticas e nós estamos aqui para transmitir, para propagar, para trazer essa ideia de como trazer qualidade de vida aos nossos raros. Porque a gente acredita que existe sim vida pós-diagnóstico e a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Aqui, cada encontro, cada entrevista, cada momento é uma oportunidade de conhecermos histórias de coragem, superação, dedicação de pessoas que vivem na pele ou lutam por quem convive doenças raras, né? Como você bem sabe, eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança rara com distrofia muscular de Duchenne, ativista da causa e também diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. A gente vai tratar agora esse assunto, um assunto bem bacana, bem especial, e seria muito bom você prestar atenção. Você que já está aí no YouTube ou no Spotify, já vai curtindo, compartilhando, mandando aí para alguém, porque quanto mais a gente espalha, quanto mais a gente divulga, mais qualidade de vida a gente tem, mais conhecimento a gente propaga, e assim a gente vai trazendo a realidade. O diagnóstico precoce é uma das nossas lutas, e quando você conhece, quando você sabe os sintomas, quando você conhece um pouco do assunto, mais rápido também, a gente vai garantindo a qualidade de vida e o diagnóstico realizado com precisão. Porque quando a gente tem um diagnóstico com precisão, a gente já sabe como fazer, como tratar, como buscar ajuda. E o assunto de hoje é: nem todo nanismo é igual. Conheça a picnodisostose. Esse diagnóstico é uma doença rara que afeta o crescimento ósseo e a saúde das crianças, trazendo desafios únicos para a família e a sociedade. Hoje nós vamos conversar os cuidados necessários, o trabalho transformador realizado por quem apoia essas famílias, por quem trabalha com essa realidade. Mas antes de falar um pouquinho aqui da minha convidada, eu quero agradecer também a Takeda. É ela que nos disponibiliza, ela que nos ajuda a divulgar, a trazer visibilidade ao nosso projeto. É ela quem acredita na força das conexões humanas e do conhecimento compartilhado. É por causa da Takeda que nós estamos aqui divulgando e trazendo mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. E a nossa convidada de hoje é alguém assim fora de série, alguém super especial. Estou falando da Josefa Atalene Oliveira, mais conhecida carinhosamente como Tatá. Então a gente vai estar conversando um pouco com ela é natural de Iguatu, no Ceará, e ela também já trabalha nesse ramo por conta da sua família, dos seus filhos, e você vai conhecer um pouquinho mais. Ela é técnica em nutrição e dietética pelo IFCE, e também, atualmente, né, ela está fazendo psicologia. Ela é mãe de 2 garotos, como eu falei, que tem esse diagnóstico, também é presidente e fundadora da ADRI, que é a Associação dos Raros Iguatuenses. Além também de criadora do grupo de apoio a pessoas com a condição rara. Você já viu que ela está sempre envolvida e a sua trajetória, olha, ela tem grandes desafios que vai compartilhar aqui com a gente. Essa questão da maternidade com filhos, ela vai falar um pouco da sua vivência, da sua experiência, vai mostrar para mim e para você que a dedicação, né, em transformar experiências pessoais em ação coletiva está oferecendo suporte, informação e esperança às outras famílias. Por causa dela, muitas outras famílias também têm entrado nessa causa e têm lutado com toda a disponibilidade. Eu já quero chamar aqui a Tatá para essa conversa, esse bate-papo gostoso, para ela falar um pouco da expectativa, para ela dizer aqui como é que nós vamos entrar nesse diálogo, saber um pouco mais sobre esse diagnóstico. É com você, Tatá. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aqui, né? A gente está gravando hoje à tarde. Eu sou a Thalina Oliveira, como o Lindenberg apresentou. Sou uma mãe atípica, sou mulher de cor parda, estou usando óculos de armação dourada, um óculos de grau. Meu cabelo está preso no formato de rabo de cavalo. Estou com a blusa com a patologia dos meninos, PYCD. A blusa é branca e ao fundo está uma parede na cor branca. Sou mãe do João Victor, que fez 15 anos recentemente. Tem a picnodisostose, que é uma condição rara, né? Uma doença rara. Também tem TEA. E do João Pedro, de 11 anos, que também tem picnodisostose e tem TDAH. Bem desafiador, mas não é impossível. Quando a gente tem uma rede de apoio, a gente vai bem mais longe e descobre que o diagnóstico ele não
limita os nossos filhos, né? Ele, na verdade, ele tem a possibilidade de ter uma vida para além daquele diagnóstico. Aproveitar já esse momento para perguntar, para você trazer um pouco dessa experiência. Como foi que tudo começou? Quando foi que você começou a perceber algo diferente no desenvolvimento dos dois? Como foi essa chegada do diagnóstico da pequenodesostose? Como foi que o passo? Eu sei que é um desafio descobrir diagnóstico nesse Brasilzão, descobrir um diagnóstico raro, mas conta para a gente um pouquinho da tua experiência. Isso. O diagnóstico não veio tão cedo, né? Mas dentro de todas as outras patologias, a gente teve, vamos dizer assim, a sorte de estar no Ceará, onde a picno ela tem uma prevalência, principalmente a região na qual eu moro. Eu sou de Iguatu, né, no estado do Ceará. E aí foi mesmo uma época em que teve um boom dessa patologia. Muita gente chegando com essas características lá no Albert Sabin, e aí levantou uma alerta. Rapaz, tem muita gente aqui com baixa estatura, diagnosticado com nanismo ou com MPS, mas essas pessoas têm fraturas espontâneas. E a gente teve a sorte de cair no consultório da doutora Erlane, que a gente chama carinhosamente de fada madrinha. A Erlane, que é geneticista, hoje ela está à frente do centro de especialidade, que na época só era uma parte do hospital, hoje é o centro de referência do Ceará em doenças raras. Para a gente que é família atípica e que perpassa aí quase 2 décadas dentro do serviço público, para a gente é uma vitória, né? Então não foi muito fácil até chegar a essa transferência fora do domicílio. Foi muitas garantias de direito cancelada, foi muita insegurança, foi muitos profissionais que a gente passou e não teve uma resposta tão positiva, enfim. E chegar nesse consultório, estar ali, foi um passo muito, muito positivo e muito cheio de esperança, mas também de muito medo. Porque a gente sempre acredita que quando a gente vai chegar a um diagnóstico, vai ter algum remédio, vai ter um tratamento específico, que os nossos filhos vão ficar bom, que vai ser temporário, que tudo isso vai passar. E não é bem assim com as doenças raras, né? A maioria delas, quando fecha um diagnóstico, junto com ele vem a certeza de que são cuidados paliativos, é para a vida toda. A gente só tem dia de entrar naquele consultório e a gente pede a Deus, ao Papai do Céu, que dê muita sabedoria aos médicos, que não falte recurso público, que a gente tenha força, tenha fé, tenha rede de apoio para a gente aguentar a barra. Não é fácil para eles, que têm a patologia, não é fácil para a gente, não é fácil para os profissionais também, porque às vezes também passa por outras questões administrativas, não só do Estado, não só do município, mas do país como um todo. Fechar um diagnóstico, a gente custa bastante caro para os cofres, e há também uma conjuntura de que os recursos eles têm que chegar para aquele paciente que vai ter uma vida útil, né? Uma vida útil com muitas aspas, porque ninguém pode determinar quem pode viver e quem não pode viver. Então, a gente entra aí nesse processo de chegar ao diagnóstico. Muita gente leva muito mais tempo. A gente levou basicamente uns 5 anos, né? Durante esses 5 anos que antecederam o diagnóstico, foi uma jornada muito solitária, muito desafiadora, foi muito doído, mas quando o diagnóstico chega, a gente enterra aquele filho perfeito e abraça aquele filho que você vai ter que ser enfermeira, vai ter que ser advogada, nutricionista, psicóloga, terapeuta, fono. A gente vai ter que aprender um pouquinho de cada coisa para dar continuidade a esses cuidados em casa, né? Ou no interior. E aí ainda vem a responsabilidade que quando a gente vê que foi difícil para a gente, quando tem uma mãe que está lá na fila, igual a gente, morrendo de medo, assustada, muitas vezes abandonada pela família, mas está ali lutando, a gente vai se chegando. E aí onde surge os grupos, os coletivos que apoiam as famílias atípicas, né? Aí surgem a CDG da Vida, a Associação de Duchenne, a ADRE, a PICNO, surgem os grupos para dar esse suporte, né? Sempre são mães ou profissionais que às vezes até se deparam com a falta do conhecimento
e se chegam mais próximo para incentivar a família a buscar mais informações, mais recursos, mais incentivos, para a gente saber e para a gente também deixar tudo muito mais leve, né? Porque a gente espera que dure muitos anos, mesmo esse caminho sendo bastante cansativo e solitário. Mas é isso, a gente vai fazendo boas alianças, fazendo boas amizades, apoiando uma causa a outra, né? Não existe dentro da nossa comunidade, apesar que dentro dos PCDs, as doenças raras, elas são bem esquecidas, porque nós somos um número muito menor, né? Então, no Ceará hoje, são 37 pessoas diagnosticadas com a picnozostose, enquanto o Ceará tem quase 500.000 de pessoas com TEA. Então, é muito mais difícil a gente achar uma pessoa com picno do que com TEA, e aí a gente acaba ficando um pouco isolado, não tendo uma referência ali de como é aquela família, de como lidar com o processo, enfim. Mas aí tem as outras patologias, a gente acaba fazendo amizades, tem a AME, tem a fibrose cística, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, quando a gente vê, é uma grande família rara, né? O Ceará, que é um berço aí, que tem grandes mulheres e homens que estão à frente, e também pessoas, né, com doenças raras, que falam que nós existimos, nós temos vidas, a gente quer o melhor dessa vida, a gente quer o melhor recurso, o melhor medicamento, melhor terapia, e se não tiver, a gente vai atrás, e é mais ou menos isso que a gente busca. A gente está tratando um assunto, né, e o tema até dizendo que nanismo nem todos são iguais, né? Então a gente sabe que quando recebe um diagnóstico raro, por mais que a pessoa receba o mesmo diagnóstico, o médico, os especialistas gostam de falar que mesmo com o diagnóstico igual, cada indivíduo tem a sua particularidade. Então traz para a gente um pouquinho dessa explicação, dessa diferença, por que é que nem todo nanismo é igual? Quem vê de fora, quem não conhece, olha para a situação, olha para o estereotipo e deduz aquilo que é. Mas qual a diferença do mundo aí do diagnóstico do picno e também dos outros nanismos? Você pode trazer para a gente? Tá. Hoje, a OMS diz que a pessoa com nanismo tem a pessoa com nanismo e de baixa estatura, né? O Ceará, a maioria dos cearenses, eles são de baixa estatura. Infelizmente, é uma causa também genética. Nós temos esse traço genético, e aí tem muita gente com baixa estatura. O que diferencia a picno como um tipo raro de nanismo de outras patologias é porque ele é autossômico recessivo, ele causa bastante fratura. Hoje tem alguns recursos, principalmente a questão alimentar. Quanto mais cedo você descobre esse diagnóstico, mais possibilidades você tem de se desenvolver enquanto indivíduo. E algumas pessoas ficam ali no limite da baixa estatura e do nanismo. E aí tem alguns meninos, assim, que eu até fico, assim, orgulhosa, porque eles dizem, não, por 1 centímetro eu não tenho nanismo. Eu sou baixa estatura. E aí eu brinco com eles, eu disse, não, mas eu também sou baixa estatura. E o que diferencia o nanismo, são mais de 900 tipos de pessoas com nanismo, tem muita características que divergem de um nanismo ao outro. O mais comum é a ancomplasia, né? É o nanismo mais conhecido, mas não é só ele. A picno também é um tipo de nanismo. Tem pessoas com a picno que tem 90 centímetros. E tem gente com a picno que tem 1,51. Recentemente, no Rio de Janeiro, chegou para a gente um menino que tem 1,55. Quer dizer, para o homem é considerado baixa estatura, mas se fosse uma menina, ele não era baixa estatura. E isso é bom, né? E aí a gente vê que quanto mais cedo esse diagnóstico é fechado, alguns pais optam pela questão de colocar essa pessoa, né, no uso do hormônio do crescimento, apesar que a picno não é a falta do hormônio de crescimento, mas aí com o diálogo, com aconselhamento genético, alguns profissionais sugerem esse uso desse hormônio, e aí tem os defensores e tem os contras, enfim, é uma opção que é feita em conjunto com o médico geneticista, com o endocrinologista, não se faz
nada com a pessoa com doença rara, dizendo assim, é só um profissional. Não, é sempre feito uma escuta de profissional ali, um aconselhamento genético, o geneticista mostra o tempo inteiro se é possível, se não é possível, quais as chances de dar certo ou dar errado, enfim. E é isso que a gente busca mesmo, esse campo da pesquisa, do conhecimento. Quanto mais se fala sobre, quanto mais a gente está ali buscando algo, mais tem recurso, mais a gente descobre que uma coisa que há 20, 30 anos não era possível, hoje já é, né? Eu lembro que antes dos 15 anos do João Vitor, assim que ele nasceu e chegou para mim, eu ouvia muito isso. Nossa, ele não vai crescer, ele não vai andar, ele não vai poder ir para a escola, você nunca vai ouvir ele falar seu nome. E hoje o meu filho está aí, está nos últimos dias dele do ensino fundamental, indo para o ensino superior. Eu fico toda emocionada, 15 anos, um rapaz entrando aí na vida adulta dele, né? Nos primeiros anos da vida adulta dele, conquistando as coisas dele, escolhendo a escola que ele quer ir, graças a Deus, passando, né, nessas seletivas, nos trazendo muito orgulho. Também tem o Pedro, que é a nossa... A gente fica feliz em saber que ele vai poder falar por ele. E por aqueles igual a ele, que talvez não tenha a mesma... não tenha tido o mesmo incentivo, que não tenha a mesma força. E é toda uma construção, né? A gente fica transbordando de felicidade quando as coisas vão bem. Tem os dias que não vão tão bem assim, que a gente não pode ser nem 50%, mas eles nos renovam, eles estão aí para mostrar que, com todos os desafios, a ciência não caminha sem a fé e a fé não caminha sem a ciência, porque muitas vezes a gente escuta muito isso, de que a gente fez tudo o que tinha que fazer. E agora, se você tiver fé, como diria a Raquel de Queiroz, eu invejo quem tem fé, porque quem tem fé tem alguma coisa ali no último para se apegar. Então a gente precisa sentir que tem algo de bom por vir, mesmo quando a gente não vê nada de bom por vir, mesmo quando dizem para a gente que não vai ficar tudo bem. E aí, de alguma forma, é como se um sopro da vida soprasse novamente e aquilo dali se transforma em uma história que a gente vai contar, uma família que a gente vai acolher e vai vivendo um dia após o outro, devagarzinho, né? Vendo graça nas coisas mais simples e mais sutis da vida. Eu acho que essa é uma das maiores lições da família Hara, é ver o quanto a vida vale a pena nos pequenos detalhes. Que bacana, né? Ouvir essa experiência, ouvir a conquista dos meninos. Você falou aí ensino fundamental, mas eu acredito que ele já está do médio para o nível superior, né? E aí, esse rompimento, esse avanço, tudo isso é muito bom mesmo. Mas me diz uma coisa, quando a gente descobre o diagnóstico precoce, a gente entra naquele estágio de luto por um determinado momento, depois a gente transforma esse luto em luta. E aí eu tenho certeza que quando você descobriu, você começou a trabalhar de uma forma diferente, né? E aí eu te pergunto, quais foram os cuidados ou as adaptações foram, assim, importantes na vida dos filhos para que eles pudessem superar, romper? Porque eu imagino, como você é uma boa mãe, sei que você está agora nesse mundo das associações, e já a gente vai falar sobre isso, que é um mundo também que exige muito da gente, mas como mãe, descobrindo o diagnóstico, e você vendo que aí tinha que mudar, que tinha que adaptar, que tinha que fazer algumas coisas. Quais foram as principais alterações, quais as principais mudanças para que eles pudessem, após o diagnóstico, ter uma vida, uma qualidade de vida melhor? Muda toda a estrutura da família, né? Uma criança, ela sempre traz muitas demandas, muitas renúncias, e na maternidade atípica, essas mudanças, elas são muito drásticas. E quando essa maternidade atípica, ela vem com uma doença rara, vem com muita incerteza. E nós somos seres humanos, apesar de estar ali no meio do ambiente hospitalar, e os médicos falam, não, vai ficar tudo bem, mas quando a gente que recebe aquele diagnóstico, acho que o coração da gente para por 30 segundos e ele volta. A gente também morre ali. A gente morre na perspectiva de que a gente vai enfrentar os desafios mais
mais impossíveis que alguém pode pensar em passar, a gente vai descobrir que se a gente não for à luta, ninguém vai pela gente, né? Que o médico ele vai estar ali, ele vai cuidar, mas a gente é que vai ser o cuidador principal. Mexe com a estrutura toda de uma família, com a renda. Normalmente, dos pais vai ter que largar o serviço, porque vai precisar de um cuidado intensivo. E muitas das vezes, principalmente quando a gente mora no interior do estado, esse cuidado ele é na capital. Então, você fica 8 horas dentro de um carro para chegar lá para ter uma consulta. E às vezes você tem semanas de exame, então não tem como você trabalhar, né? Eu lembro que quando o João chegou para mim, nesse instante, quase nesse instante, encontrei com um amigo meu já esse ano. E ele falou assim: Nossa, quando eu vi falando, João fez 15 anos, eu lembrei de você na sala de aula, grávida com puxão, mesmo passando por muitas situações, porque já mostrava que ali tinha alguma coisa diferente naquela gestação, mas você dizia: Eu vou voltar. E já se passaram quase 16, né? Então eu fiquei 10 anos cuidando dos meninos, sendo mãe, sendo para eles tudo que eles precisavam. A patologia Picno. Hoje eles conseguem ser crianças superativas, sabem cozinhar, sabem ajudar nas atividades domésticas. Tem os dias que são bem difíceis, que eles ficam de cama, vão para cadeira de roda, mas no mais a gente incentiva para que eles possam ter, até porque é importante para eles e para a gente, que a gente também vive numa sobrecarga física e mental muito grande. Mas as nossas vidas, elas fazem um giro, não é nem de 350, não. Ela faz um giro, assim, como se a gente fosse para um outro planeta. E aí a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo essas pessoas que vão chegando, e a gente vai vendo que não é o fim, né? Não é o fim. É muito difícil, é muito desafiador. A gente encontra muitos profissionais que nunca nem tiveram um caso desse. E a gente fica com medo que a gente diz assim, meu Deus do céu, você não sabe. E agora? O que eu faço? E aí eu bato na tecla de que o geneticista, ele tá para isso, ele não é só para fechar um diagnóstico, ele é um médico que acompanha todo o processo, que indica, que orienta outros profissionais a saber a lidar, a buscar mais conhecimento para que essa criança se desenvolva e chegue na fase da adolescência, depois sejam adultos, enfim, né, que eles completem todos os ciclos da vida. Mas é algo assim surreal. Surreal, porque de repente você está pensando, ano que vem o meu filho vai fazer 3 anos, vai para a escola. E a gente vai escolher a escola que ele vai estudar, o material, o caderno, qual é o desenho animado que ele mais gosta para comprar o material. E às vezes você está dentro de Fortaleza, dentro de um medical, escolhendo um aparelho respiratório para o seu filho, que vai se adaptar. Ou então você está dentro da CESA, brigando por uma medicação de alto custo, para que ele possa, pelo menos, ficar bem e não ter tantas convulsões, nem tantos prejuízos, e possa pegar no garfo e comer sozinho. Então, é muito desafiador, né? A gente tenta amenizar e mostrar o lado belo, porque a gente precisa disso também, mas não é romântico, não é tão bonito na prática, porque a gente vive uma exclusão. A gente aprende que os amigos, que a família não quer os nossos filhos lá, porque às vezes são crianças que chamam a atenção demais ou que não são harmoniosas com as outras crianças do local. Infelizmente, a gente escuta muito isso. Quando eles inserem na vida escolar, às vezes eles também são excluídos das atividades, porque o professor não sabe como lidar, ou porque ele tem uma crise, e aí não querem parar, porque as outras crianças precisam andar. E às vezes os nossos não andam no mesmo passo ali dos demais. E em algum momento eles também vão se sentir cansados e vão sentir que são peso, né? Então é bem pesado todo o caminho.
a gente precisa, a gente precisa ter muita fé, né? Quando eu descobri a síndrome dos meninos, é claro que, assim como qualquer ser humano, eu desabei, eu passei por uma fase de ter que tomar medicação para depressão, para ansiedade, ainda faço acompanhamento para ansiedade, mas digo que tem me ajudado, me fortalecido, e uma das coisas que mais me fortalece é poder trabalhar, né, com outras pessoas, falando que esse diagnóstico ele vai doer muito. Eu nunca vou poder mensurar o quanto doeu em mim, assim como eu também não posso mensurar o quanto doeu em cada pessoa, porque nós somos únicos e eles afetam a gente de formas diferentes. Mas só em saber que a gente tá com um filho na adolescência, tem outro entrando na adolescência, ou que a gente já passou do limite ali que a ciência diz que os nossos filhos vão viver, acho que isso dá um boom para a gente seguir. Porque a vida a gente só tem uma oportunidade. Ou a gente vive ela, ou a gente desiste dela. Né? E a gente aprende muito isso com os nossos filhos, de que se a gente desistir deles, não vai ter ninguém por eles. Né? Então, acho que a parte bonita das doenças raras é isso. É quando o nosso filho usa um respirador e aí ele tem uma evolução e para de usar. E a gente diz, poxa, como é a vida se a gente não respirasse? Né? Esse ar entrando no pulmão. Acho que a gente para assim em 5 minutos e puxa o ar e sente ali o pulmão inflando, e depois a gente vai soltando para a gente entender que é um processo simples da vida, mas que quase todas as patologias têm algo de natural que vai virar algo complicado de se fazer, como tomar um banho sozinho, como escolher uma roupa só, como ir na pracinha, brincar com os amigos, jogar um futebol. E aí a gente olha e vê outras pessoas fazendo, outras crianças evoluindo, outras não. Enfim, é um misto assim de sentimento, de emoções, de revolta, né? Porque a gente passa por todas as etapas. A gente passa pela negação, pelo luto, pela revolta, né? Que a gente fica indignado, por que comigo? O que foi que aconteceu? Aí vem um diagnóstico que diz assim, poxa, é um gene teu. Aí você se sente culpado, aí depois você briga, você fica com raiva de Deus, do universo, depois você se isola, aí depois você vê que o seu filho está no meio de uma crise e que você precisa continuar por ele, por você, por todos que vão vir depois, e aí depois você vê que o seu filho superou uma etapa, superou um prognóstico, e aí quando você vê uma família recebendo o mesmo diagnóstico e passando por aquilo ali que você tem nas mãos, aí você diz assim, calma, vai ficar tudo bem, eu consegui, vem comigo que a gente vai viver essa fase, vai ficar tudo bem. E é algo que fica na nossa vida, né? Na nossa alma, não tem como tirar da gente. A gente tem os cabelos brancos antes da hora, mas é isso. A gente também acha bonito eles, porque eles representam muita coisa pra gente. Foram muitas noites acordadas, muitas noites de preocupação, muitas noites de joelho no chão, mas que a gente venceu, né? Foi um dia a mais, sempre um dia a mais, nunca um dia a menos. Um dia a menos para quem, infelizmente, muitas vezes não conseguem, não tem uma rede de apoio, não tem um cuidado, não tem uma orientação médica. Para esses, eu acho que foi um dia a menos. Mas quando a gente tem um profissional que a gente confia, que acaba sendo alguém muito próximo da gente, porque a gente fica anos com os profissionais, aí a gente olha e diz, não, foi um dia a mais. Valeu a pena o dia de hoje, a gente viveu hoje e amanhã que Deus nos permita viver e de ter os nossos filhos aqui, de vencer mais uma etapa e vencer mais um prognóstico. Na sua fala, desde o momento que tudo começou, que tudo aí foi um desafio, muitas coisas, e também assim que difícil foi o preconceito, né? Então, a pergunta que não quer calar. Como é que você lida com os olhares das pessoas, com o preconceito, com a falta da informação? Porque com certeza todos os dias você enfrenta essa batalha
E aí os meninos também enfrentam, e como é que você tanto lidar com isso, como você ensina eles a lidar com isso? Eu sempre falo assim, que dentro das pessoas com deficiência, as deficiências que não colocam o seu filho em cima de uma cama 24 horas e não colocam ele numa cadeira de roda, eles sofrem preconceito porque as pessoas acham que eles não estão doentes. Eles não têm uma síndrome que machuca, que dói, que tem fadiga, que vai precisar de cuidado. Infelizmente, a gente tem um olhar preconceituoso para achar que o outro só tem algo grave se ele tiver muito mal. Se ele for para a escola todos os dias, ele não é doente. Se ele brincar e sorrir, ele não está doente. É como se a gente, e aí eu me coloco nisso porque eu sou mãe, eu vivo isso todos os dias. A gente precisasse ser tristes, reclamões da vida, como se a gente precisasse aceitar tudo calado. É incrível. A gente precisa ser coitados, porque se a gente sorrir, se a gente faz um aniversário e os nossos filhos, principalmente no início, eles acreditam que tem muitos amigos. Depois, com o tempo, eles vão entendendo que nem todo mundo é amigo deles, né? Eles vão aprendendo a duras penas de que as pessoas, elas não são o que elas falam, que as redes sociais estão cheias de textos. Ai, quer conversar? Eu estou aqui. Não faça isso. Me procure, eu quero ser um ombro amigo, eu quero conversar com você, mas no fundo são poucos os que deixam de sair um final de semana para ficar com você quando você precisa. É difícil aqueles que fazem um almoço no final de semana e lembram da gente e dizem assim, vou chamar fulano, quando querem adaptar uma atividade ou uma brincadeira em casa, de que quando fazem um aniversário dizem assim, o filho de fulano vai vir, ele não pode ter um pula-pula. Algumas pessoas não veem o quanto o simples ato de brincar um pula-pula pode ser traumatizante para quem tem fraturas a qualquer instante. Enfim, as patologias, elas, cada uma tem, né, as suas especialidades, as suas peculiaridades, mas eu digo que mesmo quando dói muito, a gente só tem uma única opção. Eu sempre falo assim para os meninos, o preconceito ele vem do não conhecimento e do não pertencimento. Tudo que é diferente daquilo que a gente está acostumado, a gente se choca. Mas quando você se reconhece, quando você entende que todo mundo é diferente de todo mundo é diferente, até a pessoa dita mais normal, ela é diferente, ela tem uma esquisitice que é dela, e é isso que faz ela ser tão perfeita, porque só tem ela daquele jeito. E eu sempre falo para eles, eu digo assim, vocês são uma pessoa com nanismo, vocês não são anões, né? Esse termo não se usa mais. Vocês são uma pessoa com nanismo. Vocês vão ter dificuldade em muitas coisas, mas em outras vocês vão ser gigantes. Então, reconheçam quem vocês são, reconheçam os limites de vocês, não permita que ninguém se aproveite disso quando vocês não tiverem mais a gente, né? Porque um dia, infelizmente, pai não é eterno, nem mãe não é eterno, mas que vocês tenham uma sabedoria de entender, de lutar pelos direitos de vocês. Até lá, eu sempre falo assim para eles, a gente trilha muitos caminhos, né? A gente participa de rádio, a gente promove seminário, a gente vai na escola, a gente escreve livro, cada pai procura um jeito de lutar e de mostrar que aquela estranheza, aquela especificidade que o nosso filho tem, ela é que torna ele diferente, lindo, né? Lindo, perfeito do jeito que ele é. Mas que mesmo assim, mesmo com todas as limitações, ou mesmo com todas as diferenças físicas que eles têm, eles são seres humanos e merecem respeito.
né? Mas o maior respeito ele vem quando a família toma consciência de quem são. Quando a gente para de chamar, o meu anjinho, a gente trata eles como pessoas, seres humanos. Eu não estou, em momento nenhum, invalidando. Até porque, para mim, os meus filhos, eu chamo eles de príncipes, né? Meus príncipes. São os amores da minha vida. Não existe menino mais bonito do que o meu. Minha cria, eu tenho que dizer que os meus são mais bonitos. Mas eu sempre falo para ele, sempre, até aquele menino mais bonito da escola, que sempre ganha, que é o príncipe, o rei da escola, eles têm as inseguranças deles. Todos nós temos as nossas inseguranças, né? Aí a gente leva uns 40 anos para descobrir que o lindo da vida é você não ser igual a ninguém, e não ter ninguém igual a você. Mas até lá a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender e precisa também saber colocar limites nas pessoas, que quando aquilo me magoar, ele não foi uma brincadeira, ali foi uma violência que eu sofri. Que a brincadeirinha do meu colega, se me machuca, se me deixa incomodado, não é uma brincadeira, é bullying. E eu preciso falar sobre isso, eu preciso dizer, preciso também entender qual é o cenário que ele está. Muitas vezes eu também preciso não trazer para mim, porque quando uma pessoa ela é violenta com outra, nesse sentido de mexer com a pessoa porque usa uma cadeira de roda, ou porque vai levar 10 minutos a mais para poder fazer um percurso, uma atividade física, e eu, para ficar bem, eu preciso machucar essa pessoa, eu estou falando para todo mundo que eu não estou bem. Quando eu preciso me sobressair, diminuindo o meu irmão, eu não estou bem. Eu não tenho uma estrutura familiar tão boa assim, sabe? E muitas vezes, quem vai ensinar isso para essas pessoas, para o mundo, vai ser a gente. Mesmo doendo, a gente não tem os caquinhos, a gente precisa de terapias, a gente precisa de grupos de apoio para incentivar que a gente não permita que as pessoas elas nos tratem de qualquer forma, né? A gente sempre escuta assim, faça para o outro o que você gostaria que fizesse com você. Não é bem assim que acontece, infelizmente. Mas a gente ensina muito para o povo, a gente ensina muito para as pessoas de que talvez você vai ter que tirar a fila todinha que está aí na frente para caber a minha cadeira de roda para eu participar dessa apresentação. Mas é o meu local, eu sou uma pessoa, eu quero participar, vai me fazer bem. Talvez eu não consiga movimentar do jeito que você gostaria, mas quando a gente vê o filho da gente ali inserido, eles mostram muito mais para a gente de que eles podem muito mais, e a gente sofre muito também por antecedência, porque a gente sempre acha que eles não vão saber lidar com a situação. E essas situações, elas ficam um pouco mais chatas quando eles passam ali da segunda infância, sabe, Lindenberg? Criança vê boniteza em tudo. A criança, meu rapaz acabou de chegar da escola, eles veem tudo muito bonito, mas eles reproduzem muito o que a gente é enquanto seres humanos, né? Os nossos filhos, eles fazem tudo que a gente faz. A gente quer que eles sejam diferentes, nós queremos isso deles, mas a gente reproduz muitas falas violentas. Mas eles não veem diferença na cor da pele. Eles não veem a diferença do coleguinha, porque tem uma estereotipia. Aqui dali quem vê a gente diz, nossa, teu coleguinha é diferente, né? Aí eles param e ficam olhando e dizem, mas até aquele minuto ali, eles não tinham percebido. Era só o João, meu amigo João, né? E aí eles vão crescendo, aí eles vão se descobrindo e vendo que tem sim muitas diferenças, mas são diferenças que são de boa convivência, de que dá para se viver, dá para ser amigo de todo mundo, né? Acho que a maior deficiência que alguém pode ter é a falta do caráter, mas de resto, até aquela criança que não verbaliza, não tem coisa mais gostosa do que aquele olhinho piscando bem rapidinho, como se dissesse assim, eu estou entendendo que você está falando comigo, eu preciso de atenção. Realmente a gente enfrenta todas essas batalhas, essas dificuldades, e vai aprendendo e também sabendo que mesmo apanhando e mesmo sofrendo, a gente precisa ensinar
Porque muitas vezes, como você mesmo disse, às vezes quem está tentando fazer o bullying, ou bater, ou sofrer preconceito, é porque, na verdade, tem alguma coisa escondida que às vezes é tão vítima também e precisa ser direcionado e ensinado. Mas eu sei também que, diante de todas essas coisas que você narrou, isso despertou em você a vontade de fazer algo a mais. Eu tenho os filhos, eu defendo, eu protejo, eu ensino. E aí, quando foi que isso saiu do contexto familiar, quando saiu do contexto ali da sua casa, disse, não, a partir de agora eu preciso ir além, eu preciso gritar mais alto, eu preciso trabalhar em prol disso. Quando foi que começou essa sua vida de associação? Quando foi que entrou a Adri na sua vida? Como foi que você trabalhou em cima disso? E aproveita, conta um pouquinho para a gente também o que a associação, o que a Adri tem feito diante dessa realidade. Hoje não é tão comum, mas há uns 15 anos atrás a gente usava as redes sociais para a gente socializar de fato, não só para mostrar as coisas bonitas, mas a gente escrevia. Eu lembro que eu sou de uma época bem no início dos anos 2000, onde a gente escrevia blogs, né? E aí eu perdi todas as minhas amizades, porque acabou que todo mundo não tinha filhos diferentes que precisavam de tantos cuidados e ficar tanto em casa. Então, eu ficava muito em casa só. Eu acompanhava muito. E eu via. E aí eu comecei a escrever como eu me sentia, né? Sempre com aquele cuidado de não expor os meninos, mas também de contar a nossa realidade. E aí a gente ia escrevendo, e aí outra mãe que também passava por isso, chegava, conversava com a gente. E aí o tempo foi passando. Aí depois a gente começou a ir mais vezes para Fortaleza e encontrar mais pessoas como a gente, ter o pertencimento, né, o reconhecimento. E a gente começou a se seguir e quando a gente percebeu, já éramos um número bom de mulheres que tinham filhos diferentes aquelas patologias que é bem mais comuns, né? E a gente começava a falar. Então, a gente começou a mostrar também dentro de casa. A gente fazia uma foto e descrevia tudo aquilo dali com as nossas palavras. E chegou um momento em que eu parei e pensei assim, poxa, a gente tem tanta gente, será que eu nunca vou escrever o suficiente para chegar uma pessoa com picnose? E aí eu lembro que a minha mãe comprou um celular para mim, que minha mãe mora na capital, eu moro no interior, e aí vamos conversar pelo celular. E eu ficava pensando, eu disse, será que a gente não pode criar alguma coisa? Aí veio o Instagram, eu não gostava muito do Instagram, aí eu disse, vamos gravar por YouTube. E aí a gente começou a gravar. E eu ficava muito assustada, porque quando a gente começava a inserir o assunto de doenças raras, ou tinha um monte de gente para atacar, ou tinha um monte de gente enchendo de pergunta. E a gente fica assustado. Mas aos pouquinhos a gente foi construindo, ficando mais calmo, mostrando a nossa realidade. Vamos fazer um vlog, como é a rotina de uma pessoa com uma deficiência, como é a rotina de uma pessoa com doença rara, como é até chegar ao diagnóstico. E a gente ia falando. E aí as pessoas vão conhecendo, aí chegou a primeira pessoa lá, de Goiás, e disse assim, eu tenho essa patologia, eu já me quebrei desse tanto, seu filho é a minha cara, eu tenho uma filha, eu tenho uma prima, eu tenho não sei o que, fala mais sobre isso. E aí a gente ia estreitando mais esses laços, veio o grupo primeiro entrou na nossa vida a gostose. Eu sempre digo que eu queria ter muitos filhos, e aí Deus me deu vários, né? Com a pigosostose, que eu trato todos eles como se fossem meus filhos, eles são muito fisicamente parecidos um com o outro. E a gente começou ali a construir a nossa família pigosostose. Tem gente de muitos lugares, o país inteiro, tem até de fora. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, compartilha uma coisa nova. Tem gente que casou, que tem filhos, e eu ficava assim, porque diziam que não iam casar, porque não iam ficar velhos, já tem gente que é avô, e eu fico assim impressionada. O caso de um deles é o Rubinho Linhares, né? É um militante aí que está à frente da luta, que tem um cargo público, né? Ele compõe hoje
a Secretaria dos Direitos Humanos no Estado do Ceará, esteve aqui no Iguatu para falar sobre nanismo. É uma força, casou, tem 3 filhas lindíssimas, fez uma graduação, roda o país inteiro falando sobre a luta dele, falando a luta de outras pessoas, ajudou e construiu na LBI, né, que é uma das leis assim, da educação inclusiva, que abrange todos nós, enquanto pais atípicos, famílias atípicas, enfim, tem construído muitas políticas públicas que hoje a gente tem acesso. Ele faz também parte do nosso grupo, como ele mesmo se autodescreve, né? Ele é uma pessoa de 1,35 m, ele tem nanismo, mas é um gigante nas lutas. E aí a gente vai conhecendo outras pessoas, outras realidades, a gente vai construindo uma família. E aí chegou um momento em que essa parte de só se acolher não era suficiente, porque vinha muitos problemas. Às vezes a gente precisava entrar via judicial para conseguir um acompanhamento ou um medicamento. E aí, o que fazer? Eu já fazia parte da CDG, né? Mas não tão ativamente, porque eu morava no interior do estado, então para estar lá era um pouco complicado. Mas sempre que eu precisava de alguma informação, essa informação chegava pelos meninos do direito, né, da CDG. E aí, eu lembro que uma vez a doutora Arlene falou assim, você devia era montar uma associação lá no interior, porque não tem. Se vocês todos se reunissem, vocês ganhariam força. Vocês saberiam melhor falar sobre vocês. Vocês não precisam que outras pessoas falem por vocês. A realidade de vocês é de vocês, só vocês conhecem. Aí eu disse, doutora, eu não sei não, acho que eu não consigo não dou conta disso, não, tem muita coisa para dar conta. Aí ela falou assim, não, mas a gente tem os meninos lá da CDG, vai dar tudo certo, tá? E aí eu fiquei meio assim, aí cheguei, conversei com algumas pessoas, e aí é onde a gente também descobre que tem algumas pessoas, mesmo dentro da causa da pessoa com deficiência, de que não entende a realidade das doenças raras, né? É bem preocupante isso, mas é uma realidade, é onde eles dizem assim, não, mas a gente não já tá aqui. Aí a gente diz, não, mas vocês não falam sobre a gente. Não chegam, isso tudo que a gente debate aqui não chega para os nossos filhos, não alcança a gente. E durante esse processo assim, de descoberta, eu precisei muito de rede de apoio, minha família toda não estava aqui, eu não tive rede de apoio, e eu senti muita falta disso. Então, a gente traz essa linha do cuidado com o cuidador, né? E aí depois eu comecei a ver, será que esses profissionais, eles não sabem porque não têm escrito ou porque não querem? A gente vai ouvir eles também. E aí a gente percebe que eles muitas vezes também não têm o conhecimento. Então, para a gente trazer essa informação, quando a gente está organizado dentro de uma regulação de um CNPJ, é muito mais seguro, é muito mais proveitoso para esse campo desse trabalho. E aí a gente constrói o nosso estatuto, o nosso regulamento dentro das nossas realidades, dentro do nosso município. E hoje, a Adri, com 1 ano de formação, né, ela pode dizer que ela é muito forte. A gente promoveu 4 seminários, muito atrevidos, né? A gente promoveu 4 seminários dentro aqui do nosso território. A gente promoveu o primeiro Saúde Rara junto com a CDG, fazendo um momento de formação, onde toda a nossa população técnica, tanto da educação como da saúde, como do direito, como os graduandos, vários cursos aqui da região puderam participar e ter acesso, vem promovendo esse trabalho também, de trazer essas informações, né, mostrando que a gente tem um dado muito grande de patologias que a gente pode ajudar, que às vezes aquilo ali que a gente descobre lá na atenção primária, lá na consulta de puericultura, que foge do macro, pode ser um sinal de alerta para o encaminhamento e uma transferência para um hospital de referência, que guardar o que a gente não sabe enquanto conhecimento não é proveitoso, então a gente fala sobre isso, a gente traz esse cuidado também, esse pertencimento da pessoa, da família rara, né, levando, promovendo atividades inclusivas para eles. A gente faz
do banho de piscina, um dia de lazer, ao cinema, que aqui na nossa cidade nem tem cinema, mas a gente fechou uma parceria junto com a UES, né, o campo, a universidade, que tem um telão lá enorme que nos sediou o espaço, e a gente promoveu um cinema onde a gente traz a temática, sempre com filmes ali, mostrando a representatividade das famílias atípicas, o quanto eles são pessoas, assim, lindíssimas e têm uma história, e aí tem vários filmes, o cinema tem esse poder, né? A gente faz saraus, a gente faz atividades de música, a gente trabalha em vários aspectos para poder dizer assim, nada de nós sem nós. Se a gente não tiver lá para construir, para dizer assim, essa rampa aí está errada, a minha cadeira não vai subir aí. Esse piso tátil aí não é desse jeito, não. Essa aula aí que você está planejando, ela precisa ser adaptada. Não, todo neurodivergente é diferente. Não existe uma caixinha, uma forma que todo mundo vai se adaptar. Então, hoje a gente consegue fazer isso, consegue também trazer a garantia do benefício. Quando a gente tem uma doença rara, às vezes a gente pode nascer em uma família que não tenha um perfil ali, né, do CAD único tão baixo, mas aí só sabe a gente que tem uma pessoa que a gente precisa no mínimo ali de uns 10 mil reais por mês para manter esse cidadão, fora as outras despesas. Então, é uma garantia de direito também estar numa associação, porque a gente conhece, a gente está ali buscando sempre alguma coisa, promovendo alguma coisa, alguma discussão nesse âmbito mesmo político, pertencendo a esse lugar, buscando cada vez mais informações, incentivos do poder, né, executivo para nos reconhecer. Fora os seminários, as formações e os encontros, acolhimentos e todos os projetos de extensão que a gente promove junto com universidades e cursos técnicos aqui da nossa região, eu acredito que dos principais trabalhos que uma associação faz, né? No caso, a gente está falando da ADRE, mas tenho certeza que todas são muito importantes, a gente se conhecer e estar ali fortalecidos, porque a gente acaba sendo uma família um do outro. Tenho certeza que tudo que eu falei aqui, você de casa, que o Lindenberg, que a gente em algum momento disse, é bem por aí mesmo, é assim, se não for igual, mas foi bem parecido, né? Então, a associação, ela tem esse gás, essa força, essa legitimidade, na verdade a palavra é essa, é legitimidade para lutar pelos nossos direitos, porque quando eu falo sozinha, é só a Talene falando. Mas quando a Adri fala, é a Talene, é a Carol, é a Patrícia, é a Vanessa, é o Arthur, é o Luan, é tanta gente por ali, e fora eles, ainda tem a família deles, porque tem o Lindenberg, tem a Laura, tem o Márcio, né? Tem uma família ali por trás, tem um profissional que está ali também dizendo, não, a gente precisa que eles vão mesmo, porque a gente precisa de recursos para atender ele, a gente precisa de formações continuadas, a gente não tem, infelizmente, porque as políticas públicas no papel, elas são muito lindas, elas são muito bonitas, ela atende todo mundo, ela é perfeita, mas quando ela vem para a executação, aí a gente descobre que tem um funil, assim, ó, e que a gente, que é família atípica rara, a gente fica lá na última pontinha do funil, só no pinguim, né? Porque a gente dá um trabalho para os gestores, em todos os sentidos, tanto de fechar um diagnóstico até o final da vida, onde esse paciente ele tem mesmo esse cuidado paliativo e que talvez ele não tenha uma forma de recompensar o Estado por isso, né? Dando ali sua mão de obra para trabalho. E aí, fora isso, ainda vai ter uma mãe que com certeza vai ter que largar ali o serviço, vai ter que fazer outra coisa, vai ter um pai que vai ficar sempre ausente no serviço para dar continuidade, e aí tem os outros pais que também não estão ali para fazer sua paternagem, né? Enfim, é muita coisa que a gente passa e só quem está dentro é quem entende, de fato, o que se passa.
Mas a gente segue um dia após o outro, buscando. Aí muita gente fala assim, mas por que que não oficializou a associação para picnose? Porque nós somos a primeira associação de doenças raras do Iguatu. Mesmo a gente, 15 anos, eu fiz parte de outros grupos, mas eu sentia muito medo, porque eu dizia assim, não vai ter gente nem para formar uma diretoria. E quando a gente falou da ADRE, hoje a gente tem mais de 30 pessoas, com várias patologias, não só a picnosostose, e aí eu entendi o porquê de não ser a associação picnosostose, sim a ADRE, né? A ADRE, porque é a associação iguatuense. Ela está no Iguatu, a gente vai para os sítios, para os distritos, para as cidades vizinhas. A gente só começou o trabalho, né? O intuito da gente é promover cada vez mais conhecimento para a população, para os profissionais, descentralizar esse serviço, trazendo para o interior, porque são 8 horas de viagem. Não é brincadeira, não. Só sabe quem tem que passar um dia todo trabalhando 8 horas, quem tem que passar 8 horas indo para Fortaleza dentro de um carro da saúde, sem nenhuma estrutura, passar um dia todinho para ser atendido, ficar lá e voltar durante a noite, enfim. Só sabe a gente o que é passar por tudo isso, sendo que a gente tem profissionais que têm centros de especialidades no interior. Então, o objetivo da ADRE hoje é falar assim, nós estamos aqui, a política tem que chegar até aqui, a gente cansou de ir para Fortaleza para passar no fono. A gente cansou de ir para Fortaleza para fazer um raio-x, uma tomografia, que aqui no Iguatu tem a policlínica, aqui tem o hospital, agora foi autorizado, né, o hospital regional do Centro-Sul, isso é muito bom, é sinal que até cirurgias vão poder ser feitas aqui, e a gente busca isso mesmo, sabe, que esse serviço ele vem até a gente. A gente tem uma brincadeira que a gente fala aqui no interior, Lindenberg, que é assim, aqui a gente vai até a pé, diferente da capital, que você não consegue fazer nenhum percurso se não for dentro de um transporte público ou se você não tiver um carro. Aqui não. Aqui, se eu quiser ir ali no centro, eu pergunto aqui, ei, fulano, tu vai no centro? Rapaz, paga esse salão aqui pra mim, por favor, que eu não tô podendo ir. Não, tipo assim, sabe? A gente conhece todo mundo conhece a gente, é muito mais perto, com certeza vai promover uma qualidade de vida psicológica e física para a gente que utiliza todos os dias desse serviço. Então, eu vejo como uma oportunidade. E ter instituições, organizações assim, firmadas, regulamentadas, fortalece para que esse serviço ele venha, né? A gente tem poder de decidir, não só de gritar. Eu acredito que é isso. A gente cansou de gritar ou de pedir. A gente está aqui hoje organizados, né? E cada vez mais eu espero que chegue mais pessoas que tenham alguma patologia, que entendam que o local deles é esse, é da gente estar juntos, é lutar com o mesmo objetivo, é de se acolher, é de promover política pública, é de promover política pública para nós mães atípicas, para os pais, porque nem se fala sobre o cuidado com o pai, né? A gente sabe que é uma realidade, infelizmente, muito grande, de que 85% dos pais abandonam, mas tem os que ficam. E quando eles ficam, né? Como é que é feito esse cuidado? Não existe nem para a mãe que fica, imagine para o pai. Então, a gente precisa falar. Não é do jeito que vocês veem, é a gente que tem que falar, porque é a gente que vive. Então, é isso. Eu sinto muito orgulho da ADRE, da formação que ela está hoje. Tenho certeza que é só uma sementinha bem lindinha, mas assim como um dia também aquele diagnóstico chegou para mim, chegou para minha família, e a gente aprendeu que era um dia de cada vez, também é com a ADRE, é um dia de cada vez, a gente vai sempre aprendendo. Sempre que chega uma pessoa com uma patologia diferente, a gente entra em contato com outra associação, diz, a gente está com uma menina assim, 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 uma família, como que faz? Qual é o direito para ele? Como é que a gente pode ajudar?
seminários, que são momentos de discussão, de acolhimento, de conscientização, né, de fortalecimento, para a gente, um dia, ter um local seguro, né, onde a gente possa não sentir tanto medo do diagnóstico. Realmente, tudo isso e mais um pouquinho, né? Porque na verdade a gente tem muita coisa para mostrar, muita coisa, mas que bom que a gente vê que está descentralizando, né, esse tipo de serviço. A gente precisa realmente nisso. A minha opção como família de ter saído da capital, eu sei que eu perdi muita coisa em termos de um atendimento mais rápido, mas a qualidade de vida no interior, e a gente precisa trazer esses profissionais para o interior, a gente precisa trazer esses profissionais para realmente olhar para nós com outro olhar, e aí viver sem ter que sair da nossa realidade, sem ter que fugir da nossa família, e assim vai. Nós estamos chegando ao final desse episódio, e aí, Tata, eu queria que você colocasse aqui para nós algo que talvez você ache interessante falar. A gente falou aqui de um montão de coisas, mas talvez você disse, não, é necessário falar ainda sobre isso. E eu queria que você colocasse. Desde já eu já agradeço a sua participação, a sua fala, o modo como você conduz as coisas. A gente vê que é uma realidade de vida, tem um lado apaixonado, embora a gente saiba que a gente não quer romantizar isso, mas a gente sabe que não tem como desligar a mãe, não tem como fazer vários personagens, um depende do outro, a presidente da associação, a mãe, a mulher que luta, você está aí, a gente estava conversando antes, que além, parece que você já não tem nada o que fazer, além de ser mãe e presidente da associação, foi se agarrar com a questão do Comitê da Defesa da Mulher, e a gente entra nessa realidade sabendo que a gente quer uma mudança. Então, traz para a gente essa palavra final, traz para a gente, para as realidades da família, o que você acha necessário falar? A gente sempre diz assim, estou cansado, não quero mais vir, problema para a minha vida, mas parece que a gente fica ali. É porque a gente entende que quando você não estar dentro, ninguém vai poder falar por você. Eu penso muito nisso. Quando eu vejo alguém dizendo assim, não pode deixar que eu falo por você. Assim, você vai falar por mim. Você não conhece a minha realidade. Você não sabe o que eu passo. Né? A realidade da Tatá não é a da família do Lindenberg. Né? São interior, mesmo morando no interior, mas são interiores diferentes. A questão socioeconômica da gente também não é igual. Então, como que você vai falar de mim, sobre mim, sobre os meus filhos, sobre a patologia, se não é a mesma coisa, se não é a mesma realidade? Então, a palavra que eu deixo aqui para a gente finalizar é que o diagnóstico, ele pesa, mas ele também liberta, porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu sei pelo menos quem é aquele ser humano que eu tenho ali, que eu maternei, que eu cuidei. Pode ser que hoje foi o dia mais difícil da sua vida, mas também depois isso pode se tornar uma página muito bonita na sua vida, de superação, de que a gente precisa continuar. Uma vida, se for permitida, ela precisa ser vivida intensamente, mesmo que isso seja desafiador, né? Estar hoje presidenta do Conselho da Mulher de Iguatu é uma responsabilidade muito grande, mas eu lembro de todas as violências, até obstétricas, que eu passei e que eu não tinha noção de que era uma violência. E recentemente, uma pessoa muito próxima a mim me perguntou por que eu estava ali. Se a minha bandeira era a bandeira da pessoa com deficiência. Mas eu lembro que quando o diagnóstico, antes do diagnóstico vir, eu estava com ansiedade e depressão. E que não tinha política pública para o cuidado com o cuidador. Que ninguém estava nem aí comigo. E que ninguém está nem aí comigo se eu tive que abandonar a faculdade, trabalho, se a minha família me isolou ali no ambiente familiar, eu perdi todo esse laço, essa rede de apoio. Não tinha ninguém para falar por mim. Hoje a gente está ali, né? Hoje a gente está aqui dizendo assim, não, eu sou mulher.
Eu quero ter o direito da prioridade, inclusive é um projeto que foi apresentado dentro da nossa associação, né? Foi a gente que apresentou pedindo a prioridade. Eu não preciso estar com o meu filho para ter prioridade. Se o meu filho precisa da prioridade, eu preciso da prioridade para poder cuidar dele. Né? Então, eu fico orgulhosa da gente ter construído tudo isso dentro do município, e construir muito mais, e dizer que se um dia, né, eu chegar a me afastar de tudo isso, porque corre nas minhas vezes, eu costumo dizer assim, a política pública, ela está em tudo, do pãozinho de manhã que eu compro, até a hora que eu vou dormir, porque dormir, ter uma casa para dormir, é uma política pública, é um ato político, a gente que não vê, e que se eu estou dentro dessa política, e aí, enfim, tem gente que entra em partido, eu já sou meio assim, pro lado de partido, eu não entro em partido nenhum, né? Eu acho que a política pública pode ser feita de uma outra forma, uma dessas formas é estar em uma associação, né? E aí sempre vai ter a associação ali para dizer assim, eu concordo com isso que você está dizendo, eu quero isso aí, e aí a associação se organizam para ter a representatividade. Então, ter hoje a ADRE dentro do Conselho da Pessoa com Deficiência, ter a ADRE dentro do Conselho da Mulher, que é uma política muito atuante, e foi uma das políticas que mais acolheu os raros dentro de Iguatu, Lindenberg. Foi a primeira vez que alguém parou e ouviu. Foi quando uma vez estavam discutindo sobre políticas para as mulheres e eu falei assim, e por que é que a gente não fala sobre as doenças raras? E por que a gente não promove um seminário? Não tem recurso. E a gente nunca teve um recurso destinado para isso, mas a gente já promoveu vários seminários. Então, essa cadeira, eu estou nela, mas eu tenho certeza que outras mulheres vão ocupar, que vão representar, que vão falar sobre a gente, sobre o cuidado da gente, o quanto a gente adoece, né? Infelizmente, é uma jornada tripla que a gente tem que passar, é muito intenso, o povo diz assim, eu sei, porque, não, você não sabe. Você não sabe até você também estar lá. Você nunca vai saber, não tem como saber. Mas que eu preciso de cuidado. Cadê esse olhar com uma família atípica, com a mãe atípica? Cadê esse olhar com essa criança que um dia vai crescer, se Deus quiser, né? E aí não se fala sobre a adolescência da pessoa com uma doença rara, não se fala sobre a velhice da pessoa com doença rara, sobre a sexualidade da pessoa com doença rara, não se fala. E se não for a gente para estar levantando essas pautas, não vai ser outra pessoa. Então, a minha palavra que eu deixo aqui apesar de todo o cansaço, de tudo que o diagnóstico ele traz, vejam também o lado positivo de que você vai saber quem você é e tenho certeza que você vai encontrar pessoas que têm a mesma patologia ou que pelo menos compreenda o quanto por algum momento é solitário, mas que existem outras alternativas, que tudo que acontece em nossa vida é perfeito, que mesmo que eu percorra todo um caminho e tem um projeto na minha vida, mas que se a gente recebe essa missão, que é uma missão muito desafiadora, mas também muito linda, eu digo para os meninos que foi a maior especialização que eu podia fazer na minha vida, né? É saber cuidar de alguém tão delicado, tão raro, que tem uma palavra tão bonita, né? Raro. O que é raro? É algo único, né? E que me transforma enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto ativista. E tem dias que me faz me sentir menor que um grãozinho de areia, mas tem dia que eu sou uma gigante e eu tô ali, né? E assim também são eles. Eles também têm dias que precisam da gente, desse incentivo, mas que eles são as coisas mais preciosas que a gente tem, que mesmo que a patologia não seja visível, da forma como a sociedade descreve, como algo que precisa ser, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que precisa que você esteja adoecido e sofrido e demonstre isso, mas que a gente tem a vida, e a vida ela vale ser vivida, ela merece ser vivida da melhor forma possível, que até dentro do hospital a gente faz amigos que a gente leva aí para a vida toda, que são laços que a gente constrói e que não se perdem. Então, é um dia após o outro, né? Tem dias que vai ser 10%, mas tem dia
que vai ser 50 e tá tudo bem, sabe? Tudo vai ficar bem no final. E nós estamos chegando a mais um fim de um episódio de Conexões Raras. Um espaço que nos lembra a cada momento que vale a pena viver, que existe vida sim pós-diagnóstico. Um espaço onde está divulgando uma história que transforma conhecimento em esperança e que nenhuma família deve caminhar sozinha nessa jornada. Você ouviu aí, você assistiu aqui junto comigo a história fantástica da Tatá, como ela usou toda a sua vida, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos desafios, mas está aí, lutando, mostrando que vale a pena, que tem que correr atrás, que mesmo que nos bastidores as situações ainda sejam delicadas, mas a gente não pode se dar por vencido. Então a gente agradece a Tatá aqui com um coração super agradecido, um coração voltado justamente nessa esperança, porque são histórias dessa, história como a dela que tem nos fortalecido, nos ajudado a vencer e também pode ajudar você. Talvez você tenha aqui estado conosco, eu já te peço, curte, compartilha, divulga, mostra para todo mundo aí essa história, porque assim a gente vai espalhando conhecimento, e aí assim como ela, que um dia descobriu o diagnóstico virou uma leoa para lutar pelos seus filhos, transformou isso numa associação e hoje continua fazendo, você também pode entrar nessa realidade para garantir qualidade de vida àquele que precisa. Mais uma vez também o nosso agradecimento à Takeda, que tem nos ajudado a contar histórias como essas, que tem nos ajudado a espalhar conhecimento, a tornar esse projeto algo que enche os nossos olhos. Nós queremos continuar divulgando, nós queremos continuar falando do amor raro, nós queremos continuar falando das conexões raras, porque essa conexão, esse momento, nos ajuda a compartilhar experiências e também a gerar um compromisso de um futuro mais inclusivo, acolhedor, digno para todas as pessoas com doenças raras. Então fica aqui o meu agradecimento a você que nos assistiu, fica o nosso agradecimento a Tatá, que contou de uma forma brilhante a sua história, e que no próximo episódio, talvez eu esteja aqui conversando com você, e que a cada momento nós possamos mostrar para o mundo que existe vida, sim, pós-diagnóstico. Até o nosso próximo episódio do nosso programa Conexões Raras, um beijão no coração, e fica com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.